Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal mais uma vez. Hoje a gente queria conversar com vocês sobre um assunto muito questionado, né? Como ter um intercâmbio de sucesso? Como começar? Quais são os primeiros passos? E a gente gostaria de contar um pouquinho da história do intercâmbio. Antigamente, não sei se vocês percebem, foi o que aconteceu comigo na minha época. A pessoa que queria sair do país, né, para ter uma imersão cultural, para ficar um tempo fora do Brasil, o intuito era o quê? Aprender a língua. Então, falando do Canadá, o pessoal saía do Brasil e ia para o Canadá, ia para os Estados Unidos, ia para a Inglaterra para ficar um tempo morando lá fora e com isso adquirir a língua estrangeira, né? Eu lembro na minha época que isso era um diferencial no nosso currículo. Ou seja, a gente voltava para o Brasil e a gente colocava no currículo lá experiência internacional, inglês avançado, ou inglês fluente, ou inglês, né, nesse processo de aprendizado. E isso se destacava no currículo. Hoje, a língua inglesa não é mais um diferencial. Você falar uma outra língua, você aprender um francês, um espanhol, um inglês, isso não é mais diferencial, isso já é uma obrigação. Então as coisas mudaram desde a época que eu fui, em 1994, até agora tem aí um tempinho e as coisas mudaram. Porém a essência do intercâmbio continua a mesma. O intercâmbio ele não é simplesmente você sair do teu país, ter uma imersão cultural e simplesmente acabar. O intercâmbio ele é um divisor de águas. O intercâmbio ele transforma a tua vida. Ele transforma aquilo que você tem. A gente quando fala de intercâmbio, a gente fala assim: "Ah, vai ser maravilhoso, a gente vai ir para um outro país, a gente vai viver lá, a gente vai conhecer". Mas o intercâmbio mexe com muitas outras coisas. Primeiro de tudo, a sua distância da família, principalmente se você for ficar um tempo longo fora disso. E a gente não está acostumado. A gente gosta sempre da nossa família por perto, dos nossos pais, dos nossos tios, avós, enfim, da nossa família. E isso, às vezes, no intercâmbio a gente começa a sentir muita falta. Existem aí algumas fases do intercambista que a gente vai falar mais para frente. E uma dessas fases é o que a gente chama de homesick, é onde o intercambista ele começa a sentir falta da rotina dele, da rotina da casa dele. E ele tem que saber se adaptar para que o intercâmbio seja o mais bem aproveitado. Tá bom? Mas vamos começar aqui com. Voltando para o intercâmbio de antigamente. Desculpa que o celular tocou. 2 segundos. Parece que é ao vivo, mas não é, né? Vamos começar com o intercâmbio que a gente fazia, o intercâmbio do passado, que era para você aprender inglês. Isso ainda continua. Então muita gente faz intercâmbio para aprender uma nova língua. É o que a gente chama de regular English, tá? Então é aquela pessoa que quer sair para fora, quer aprender inglês ou aprender uma outra língua de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais veloz, de uma maneira mais concisa. E por isso que ele quer fazer o intercâmbio. É o que a gente chama de intercâmbio cultural. Né? Então você vai estar imerso naquela cultura, imerso na rotina daquele país e aí com isso adquirir aí uma velocidade na fala, uma velocidade na percepção, uma velocidade na escuta, você vai conseguir ler, enfim, você vai estar imerso naquela cultura. Tá? O Regular English, na verdade, ele tem a partir de 2 semanas. Então, se você quiser ir para um intercâmbio de 2 semanas, você pode. Se você quiser ficar no Regular English por um ano, você também pode. Qual que é a vantagem do Regular English? O Regular English, ele aumenta o teu nível de inglês. E conforme você vai aumentando esse nível, você vai galgando os degraus dentro da carga acadêmica, vamos dizer, do Regular English. Vai chegar uma hora que você vai sair do básico, vai para o avançado, vai para o intermediário, depois o intermediário avançado, depois o avançado e depois o fluente. Aí, Ederson, cheguei no fluente. Acabou? Não, não acabou. Você agora está preparado para a próxima etapa. Que talvez seja o quê? Seja um business English, onde você vai ter um inglês voltado para os teus negócios, onde você vai aprender a desenvolver aquilo que você já sabe. Voltado, lógico, para os negócios. Depois disso tem as certificações. Tem as certificações que a gente chama de certificações internacionais, né? Que é o IELTS, pode ser o TOEFL, pode ser o CELPIP. Tem algumas certificações que você precisa, na verdade, ter para que você galgue outros degraus no futuro. Um exemplo muito
muito bem colocado nisso daí, é caso você queira fazer uma graduação aqui no Canadá ou qualquer outro país. Vamos falar do Canadá especificamente, né? Então, se você quiser fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado e um doutorado, e você é um aluno internacional, a escola ou a instituição de ensino vai pedir para você alguma comprovação de língua, porque não adianta nada você chegar na escola e não conseguir acompanhar as aulas. É a mesma coisa que você querer ir para a Rússia aprender biologia marinha se você não sabe falar o russo, né? Então isso é uma das primeiras documentações que a escola vai te pedir, que a instituição de ensino vai te pedir. Então você tem que ter isso preparado, você tem que se preparar para fazer essas provas. Só que isso depende do teu nível de inglês. Para você entrar numa preparação para o IELTS, por exemplo, o teu inglês já tem que ser um inglês avançado, tá bom? Ederson, eu tenho aqui 3 meses. O que eu vou saber nesses 3 meses de inglês? Eu vou sair do básico e vou para avançado? Vai depender muito dos alunos. A gente costuma dizer que tem aluno que vem para o intercâmbio e em 1 mês, 2 meses já atinge aquele momento que ele quer. E tem alunos que não, que dependem de um tempo maior. Toda essa avaliação é feita pela escola. Então, a partir do momento que você entra na escola, a partir do momento que a gente faz o teu registro numa escola de inglês, essa escola faz uma prova com você. Ou seja, eles vão te avaliar e vão falar assim pra gente, ou mesmo pro aluno, olha, o teu nível é um nível básico, para você atingir o nível avançado você vai precisar de 4 meses. Ora, mas eu só paguei 2 meses. Então, ou você aumenta a sua carga horária, ou então você faz o máximo que você puder naquele tempo, ou podendo até mesmo aumentar o teu tempo de estudo, vamos dizer, naquele país, tá bom? O regular English ele tem uma facilidade muito grande de quebrar os paradigmas dos alunos. Então, se você é meio tímido, eu não sei, eu tenho vergonha de falar, principalmente aqui no Brasil. Eu sou um cara que eu tinha muita vergonha de falar inglês. Né? Eu trabalhava com a minha mãe, e aí era perto ali do Porto de Santos, e a minha mãe sempre chegava algum marinheiro que só falava inglês, a minha mãe falou assim, olha, vem cá, vem falar inglês. E aí o marinheiro começava a me perguntar, eu sabia responder, eu sabia falar com ele, mas eu não gostava, porque ficava todo mundo me olhando, parecia que o mundo parava. E aí ficava todo mundo esperando a minha resposta. Então, e esse regular English, ele quebra isso, porque você vai estar numa sala do teu nível de inglês, onde todos vão estar no mesmo barco. E todos vão falar, vão entender e vão perceber o teu nervosismo, e isso é totalmente normal. Tá bom? Esse é o primeiro passo de um intercâmbio, né? Testar o teu nível de inglês. Supondo que você teste o nível e você já tenha um nível avançado, Ederson, o meu inglês é super avançado, é super fluente, o que eu posso fazer agora? Então você vai galgar outros degraus. Você pode tirar a certificação, caso você queira. Você pode fazer um Business English, caso você queira. Você pode fazer o Pathway, que é um assunto de um outro vídeo que a gente vai falar também. O Pathway hoje é uma ponte entre a escola de inglês e a instituição de ensino, principalmente aqui no Canadá, sendo que você não precisa provar para a instituição de ensino que você tem o IELTS, por exemplo. Você provando que atingiu o nível X naquela escola, aquela escola tem tem um convênio, vamos dizer assim, com a instituição de ensino superior e aí você faz essa ponte com eles. Isso é muito interessante. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, todo o intercâmbio, ele além de trazer para você a parte acadêmica, ou seja, a parte de estudo, vai te trazer muito mais do que isso. Você vai conhecer outras culturas, você vai vivenciar numa cultura diferente da sua, você vai voltar talvez para o Brasil com uma mentalidade crítica muito elevada, você vai começar a comparar por que no Canadá essa coisa funciona e por que no Brasil isso não funciona. Por que isso funciona na Austrália, na Inglaterra, nos Estados Unidos e aqui no Brasil não funciona. Então essa mentalidade crítica que eu costumo dizer que é uma das principais características de que o teu intercâmbio ele foi feito com sucesso, tá bom? O teu intercâmbio ele vai só vindo para que você possa perceber o quanto que o intercâmbio vai mudar a sua vida. Mudar logicamente para melhor. Além de você aprender uma nova língua, você vai aprender mais sobre você, você vai se desenvolver, você vai ter que fazer coisas talvez que no teu país você não faria.
Ah, Ederson, como é que eu faço para comprar tal coisa? Ou seja, você vai ter que sair da tua zona de conforto, isso é muito interessante. Não tem idade para isso. A gente costuma dizer que o intercâmbio é a partir dos 9 anos de idade até os 99 anos de idade. Só que dos 9 anos até os 17 existem alguns tipos de intercâmbio. Por exemplo, Summer Camp é um intercâmbio que a gente faz muito, que é para os adolescentes até 17 anos de idade. É um período onde você fica 4 semanas imerso na cultura canadense, na cultura americana, na cultura inglesa e em vários outros destinos. Depois disso tem o high school ainda para os adolescentes. E aí depois do high school é que você pode galgar aí o degrau de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Ah, mas Ederson, eu já tenho mais de 18 anos, eu já trabalho, eu quero tirar umas férias do meu trabalho para fazer o inglês. Ótimo, não tem problema, serve para você. Vamos testar o teu inglês, vamos ver qual é o teu nível e vamos ver também quanto tempo que você tem disponível para fazer esse teu inglês. E a gente vai trabalhar diante disso. Ou seja, desse vídeo todo, tudo que a gente falou, o que a gente precisa mostrar para vocês? Que intercâmbio ele é de 9 a 99 anos de idade. Que o intercâmbio ele vai além de aprender uma nova língua. Que o intercâmbio ele transforma a tua vida e que ele é um divisor de águas para vocês. Tá bom? Fiquem ligados aqui no nosso canal. Por favor, se inscrevam. A gente precisa muito do apoio de vocês para que esse canal cresça. Divulguem, compartilhem, cliquem aqui no sininho para que a gente possa mandar essas notificações para vocês quando o próximo vídeo sair. Tá bom? Fiquem ligados. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau.